Eu sou o Dr. Riad Younes, diretor do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós vamos fazer aqui, no nosso canal, uma série de 6 entrevistas com médicos do nosso hospital sobre diferentes tipos de câncer. Embora o cuidado de todos eles tenha melhorado nos últimos anos e continue melhorando a cada dia, existe uma mudança que impactou muito as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes. Muitas vezes mais simples que aparelhos de altíssima tecnologia. É a integração. Não só o atendimento multidisciplinar, ou seja, fornecer atendimento de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., mas fazer com que haja uma integração real entre esses profissionais, que eles estejam perto um do outro fisicamente, que eles conversem sobre o paciente que todos estejam atendendo. Isso que faz um centro de oncologia integrado, diferente, e traz um grande impacto no prognóstico dos pacientes. Eu não sou o melhor comunicador para realizar essa tarefa. Por isso, pensando em alguém que tenha a mesma visão que nós sobre tratamento oncológico, convidamos o Dr. Drauzio Varela para conduzir essas entrevistas. E a conversa de hoje é sobre câncer de pulmão, com os doutores Marcos André Costa e Carlos Henrique Teixeira. O câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais frequentes em homens e mulheres e é o responsável pelo maior número de mortes por câncer. Existe uma ligação muito íntima entre o câncer de pulmão e o cigarro. Nós vamos discutir esse tema aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz com os oncologistas clínicos, o Dr. Carlos Teixeira e o Dr. Marcos André Costa. Marcos, vamos começar com você falando sobre a relação entre cigarro e câncer de pulmão. Perfeito. Hoje a gente sabe que 90% dos casos de câncer de pulmão tem uma relação direta com o tabagismo, com a inalação, até a intimidade dos alvéolos, que é onde se dá esse dano celular por conta do cigarro e todas as suas substâncias nocivas. A gente sabe que tem mais de 2.500, 3.000 substâncias altamente nocivas para a saúde humana. Elas promovem um dano celular lá na intimidade da célula, no material genético, e isso gera um distúrbio na replicação celular e que, porventura, em algum momento, ele sai de controle e aí surgem, então, os processos neoplásicos, né, os tumores, de uma forma geral, em função dessa agressão crônica, inflamação crônica. A gente sabe que todo processo inflamatório crônico, o resultado final pode ser, não é que vai ser, mas pode ser o câncer. A gente saiu de uma estatística, e a estatística americana é muito fiel em relação a isso, de 8% de pacientes com câncer em não fumantes no final da década de 90, isso já chegou a quase 20%. Mas a gente precisa de fato entender quais são os outros fatores que provocam o câncer de pulmão em não tabagistas. E um grande vilão são os pacientes que são os fumantes passivos, né? Que estão em convivência ali com algum tabagista, com algum parente. Esse é um fator muito importante que a gente precisa ficar atento, além de outros fatores emergentes de risco, como a poluição atmosférica e outros fatores como o amianto, o asbesto e até alguns outros exposições ocupacionais de algumas indústrias químicas. Então, claro, de novo, o maior vilão é o cigarro. Quando você recebe um paciente que você desconfia de que ele possa ter um câncer de pulmão, em que se baseia? Em que tipo de sintoma você se baseia para desconfiar? O câncer de pulmão ele é um câncer, muitas das vezes, traiçoeiro, porque ele pode dar poucos sintomas e alguns sintomas inespecíficos. E aquela tosse que não passa, um paciente que já retratou de uma pneumonia, ou que ele está perdendo peso, ele tem rouquidão, tosse com sangue, ou às vezes uma perda importante de peso, são todos sintomas que devem ser sinais de alerta para o médico e para o paciente para procurar um câncer de pulmão. E claro, se o paciente é fumante, essa luz fica amarela, fica vermelha instantaneamente, porque o paciente fumante ele tem 20 vezes mais risco de desenvolver um câncer de pulmão. Então daí é necessário prosseguir com alguns exames diagnósticos. O principal deles hoje é a tomografia para fazer uma primeira avaliação e complementado em geral com 2 exames muito importantes, que é o PET scan e a ressonância de crânio.
E claro que para confirmação a gente precisa fazer uma biópsia que de fato vai nos dar a informação do nome e sobrenome de qual tipo de câncer a gente está lidando. Porque não são todos iguais os tumores de pulmão. Né? Exatamente. Marcos, e aí, tudo bem, você pediu uma biópsia, foi feita, veio o diagnóstico de câncer de pulmão. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é saber de que tipo é esse câncer de pulmão, porque antigamente a gente tinha uma divisão muito pobre dos cânceres de pulmão. Hoje a gente sabe que câncer de pulmão é um conjunto de tumores muito díspares e muito amplos, mas adenocarcinoma é o protótipo do sucesso da oncologia hoje em classificar e subclassificar e, consequentemente, melhor tratar, porque cada uma desses subtipos histológicos, eles podem ser alvos de drogas muitíssimo modernas, como drogas-alvo, imunoterapia, principalmente drogas-alvo, que a gente tem o clássico fechadura e chave aí funcionando. Se tem aquela mutação, a gente dá uma droga ante aquela mutação, que a gente... isso tem facilitado demais a nossa vida. E como é que você define que casos podem ser operados e que casos não vale a pena operar? Sempre a gente vai em busca de detecção desses casos mais precoces, porque a chance de cura maior desses pacientes está nesse momento, quando a gente consegue fazer de fato uma detecção naquele estadio mais inicial. Por isso que é importante a gente fazer o PET, a tomografia, para a gente ter uma ideia de extensão da doença. E quando a lesão ela é restrita a um lobo, por exemplo, do pulmão, e ele não tem ainda lesões satélites, que a gente chama de metástases, esse paciente tem que ser considerado para cirurgia curativa. Daí ele precisa fazer uma série de exames de função pulmonar para ver se ele tem capacidade pulmonar para a cirurgia, que hoje em dia a cirurgia ideal é a lobectomia, que a gente tira um lobo do pulmão e não mais todo o pulmão. Raramente a gente faz esse tipo de cirurgia hoje em dia. Então a gente tira essa lesão cancerígena com margens de segurança. Mas existem também outros casos, por exemplo, um paciente de mais idade que ele teria a indicação da cirurgia também e por N motivos ele não pode fazer a cirurgia, até pela sua condição clínica. E hoje a gente tem a radiocirurgia, que já existem estudos, por exemplo, na Holanda e mesmo no Brasil, mostrando que traz resultados muito similares com a cirurgia. E você pode fazer entre 1 ou 3 sessões de radioterapia o mesmo serviço que a cirurgia faria de fato. Às vezes você tem um tumor do pulmão mesmo, o tumor primário, completamente silencioso. E essa pessoa aparece com metástase no fígado, e aí tem um problema hepático. Ou com metástase nos ossos, tem dor, é tratado pelos ortopedistas ou por pessoas que não chegam no diagnóstico. E aí finalmente se fala, não, isso é um tumor de pulmão avançado. E aí o que mudou nos últimos anos? A doença localmente avançada, a gente teve avanços importantes. A combinação de rádio com químio, a combinação na sequência de imunoterapia e no cenário da doença já à distância, como o senhor citou, fígado, linfonodos, ossos, cérebro, aí a gente parte para um cenário onde aí sim a gente teve avanços realmente notáveis dentro da oncologia e caracteriza de fato todo o sucesso da oncologia de precisão, das drogas-alvo, imunoterapia. É para essa população que a gente viu todo esse ganho e esse avanço em prolongar a vida, mas algo melhor, prolongar a vida com qualidade de vida. Hoje tem drogas que controlam a doença, drogas que provocam regressão de tumores avançados, inclusive, mas o custo delas é altíssimo. Como é que vocês têm lidado aqui no Oswaldo Cruz com a dificuldade de acesso a esses tratamentos? A gente ainda tem uma trava, Dr. Drauzio, que é o rol da ANS, né? Isso, infelizmente, é revisto anualmente, às vezes a cada 2 anos, e isso dificulta a incorporação de novos tratamentos para os pacientes que têm assistência da saúde suplementar, por exemplo. Quando a gente vai olhar para o SUS, aí é uma tragédia terrível, né? Porque a distância de tratamento é muito grande, infelizmente, do que a gente consegue fazer no privado, do que se faz hoje no público, tá? Mas quando a gente tem a anuência da Anvisa para novos tratamentos, com a chancela do rol da ANS, a gente felizmente consegue disponibilizar a maioria dos novos tratamentos. E hoje a gente está muito equiparado com o que se faz na Europa e com o que se faz principalmente nos Estados Unidos, tá?
principalmente quando a gente está falando de terapia-alvo. A gente ficou anos com um gap de aquisições de novos tratamentos, mas de uns 5 anos para cá, a Anvisa vem acelerando muito essas aprovações. De fato, hoje o câncer de pulmão é o que nos mais abriu de possibilidades de tratamento. Hoje a gente tem talvez 10 opções aí de um tratamento inicial, a depender de mutações reconhecidas ou não, que a gente direciona a terapia-alvo. A gente avançou, de certo modo, com a quimioterapia, aquela quimioterapia tradicional lá de trás, ela melhorou. A gente tem drogas de suporte que melhoram enjoo, que melhoram vômito, então a gente dá uma condição melhor para o paciente. E a gente teve um terceiro pilar, que é a imunoterapia, que chegou com muita força em câncer de pulmão, trazendo uma regressão muito importante para os tumores e uma perspectiva a longo prazo muito interessante. Então, se lá atrás a gente tinha 5% dos pacientes metastáticos avançados conseguindo chegar em 5 anos, hoje a gente pode vislumbrar um número de talvez 20%, 30% dos pacientes vivos em 5 anos. Isso é um marco na oncologia, realmente. Doentes com câncer de pulmão avançado. Exatamente. Isso não existia no Não passado. existia. Isso é realmente uma revolução. Dada a relação que existe com o cigarro, Marcos, um fumante te procura e fala, olha, eu não consigo parar de fumar, mas eu quero fazer o controle, quero pelo menos diagnosticar um tumor mais precoce, se eu tiver. O que você recomenda? A gente anda lado a lado com os pneumos aqui. Primeira coisa é, esse paciente precisa de ajuda. Não é uma falha moral, não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza. Isso é um problema químico. O tabagismo, as conexões que se formam, neurotransmissores, não é culpa dele. Ele pode ter tentado várias vezes, mas tem uma questão social, de hábitos, né? Ele toma café ou alguma coisa e lembra ele. Então, o tabagismo tem um gatilho social muito forte. Referenciamento direto para o pneumo para a cessação de tabagismo. Esse é o primeiro grande ponto. E aí a gente tem que rastrear essa população de alto risco com tomografia de baixa dosagem, identificando o nódulo suspeito, espiculado, periférico, com características sem calcificação. A gente precisa biopsiar essa lesão. Do ponto de vista individual, o seu João que chega na minha frente quer uma coisa para reduzir dano, cessação de tabagismo e a tomografia de alta dosagem certamente é uma coisa que eu recomendaria e, obviamente, que o tabagismo não causa só câncer de pulmão, está relacionado a tumores diversos da via aérea e tumores à distância, aumentando o risco bastante, barbaramente, até de tumores de bexiga, porque os metabólitos são excretados pela bexiga, se acumulam e aumenta o risco de câncer. E aqueles que já pararam de fumar? Por exemplo, eu fui fumante, fumei durante 19 anos e parei há 40 anos. Corro risco ainda? Muito mínimo. A gente sabe pelos estudos que os pacientes que pararam de fumar, eles demoram talvez 30 anos para depurarem todo o estrago do cigarro e igualar o risco como um paciente, uma pessoa que nunca fumou, por exemplo. Então, o recado é, pare de fumar o mais cedo possível, porque você ainda vai ter um decaimento longo para, de fato, ter um risco menor. Mas o risco continua e ele vai diminuindo muito lentamente. Então, esses pacientes, por exemplo, nessas políticas de rastreamento precoce, mesmo aqueles pacientes que já pararam há 15 anos atrás, eles necessitam, eles têm indicação de fazer a tomografia de baixa dose, porque eles também têm um risco muito elevado. Isso não pode servir de desânimo para... Eu tenho 60 anos, agora mais 30 anos eu não vou nem estar vivo, então não vale mais a pena parar de fumar. Mas existem outras consequências, né? Por exemplo, risco cardiovascular, a doença pulmonar obstrutiva crônica, você aumenta o risco de infecções recorrentes. Então, parar de fumar traz benefício para a saúde de uma forma muito ampla. Então, isso tem que ser adotado e o paciente precisa ser, de fato, abraçado com um psicólogo, com todo o apoio que os pneumologistas podem ajudar a gente, como o Marcos falou, e o paciente ele precisa ter essa atenção em relação ao tabagismo em todas as fases do câncer de pulmão, desde o câncer inicial, porque se ele parar de fumar, ele evita uma recorrência tardia, e o paciente que já está num estadio avançado e ainda fuma, ele vai ter maior tolerância do tratamento, então os benefícios são inúmeros. A gente precisa de parar de fumar sempre. O Carlos tocou num assunto muito importante. Já teve o diagnóstico, por que parar? Alguns pacientes perguntam isso. Tem que parar, porque isso influencia até em desfecho de radioterapia, por exemplo, para o câncer. Então, esses pacientes que continuam fumando durante o tratamento, por alguma razão, seja citocina, inflamatória, enfim,
isso ainda está em matéria de estudo, mas os desfechos de quem continua fumando durante o tratamento, seja rádio ou até quimioterapia, acabam sendo piores. Então as chances dele diminuem também de ficar curado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado.